A gente separou para vocês a Teoria do Medalhão, é um conto de autoria de Machado de Assis. A gente tem ali então o quê na Teoria do Medalhão? Um diálogo entre o pai e o filho Janjão. O Janjão está ali no seu aniversário de 21 anos de idade. A época que esse conto foi escrito representava a maioridade, então o jovem ali nos seus 21 anos, atingindo a maioridade, vai conversar com o pai e nada mais justo, né? Nada mais correto que o pai passar os conselhos para o filho. O pai do Janjão, então, passa para ele os conselhos do que ele deve fazer para atingir um ofício. Que ofício é esse? O ofício de medalhão. Mas para a gente poder entender um pouco melhor sobre esse enredo, eu passo a palavra agora para o nosso confrade, seu Gustavo Crivellari, para a gente poder, então, entender o que se trata a Teoria do Medalhão, para a gente poder, então, debater sobre isso. Então, por favor, seu Gustavo Crivellari, brinde-nos com o vosso conhecimento. A Teoria do Medalhão, eu costumo chamar nos grupos de amigos ali de o mínimo que você precisa saber ou fazer para ser um idiota. Então, basicamente, é um diálogo iniciático que o pai tem com seu filho, dizendo e orientando ele sobre qual é a prática, qual é o proceder de alguém que almeja alcançar lá pelos 45 anos, né, quando estiver no auge da profissão, né, dessa função, para ser um medalhão, né? E ele elabora toda uma teoria, né? E é engraçado que ele diz assim, olha, meu Janjão, né, meu Peralta, né? Quer dizer, até a gente falava aqui um pouco antes, o Peralta é o sujeito bobo, é o sujeito tolo, é um garotão, né? Então, ele sabe bem com quem ele está conversando. Ele fala, agora que você é um homem que tem bigode longo e umas namoradinhas, quer dizer, ele define o homem como uma mera passagem do tempo, assim, o cara tem 21 anos, vai fazer 22, pronto, agora virou homem, né? E ele começa a dar alguns conselhos, né? E esses conselhos são de ordem muito prática, mas o que a gente vai vendo durante o diálogo é de que ele faz todo o esforço para que o sujeito não tenha ideias próprias e para que o sujeito viva de aparência. Quer dizer, quanto mais ele aparentar ser alguém inteligente, ser alguém estudado, ser alguém que tem boas relações, que tem boas referências, que domina o assunto que está falando, mais ele vai conseguir se destacar. Mas ele falou, olha, não se confunda, não é para você acreditar em ideia nenhuma. Ele diz numa parte assim, se você tiver alguma ideia e tentar escondê-la, vai dar ruim. Seria como um ator que não tem um braço e interpreta um personagem que tem os dois. Se ele for muito engenhoso, ele vai conseguir, mas em algum momento o cara vai falar, esse sujeito não tem um braço, hein? Então, se você tiver alguma ideia, em algum momento você vai soltá-lo. E daí as pessoas vão gostar menos de você, porque vai haver divergência, porque vai haver diálogo, né? Ele fala, né, em dado momento, sobre as ideias é melhor que não as tenha absolutamente, né? Não cultive ideias. Exatamente. E ele diz que o moleque assim tem chance de ser um verdadeiro campeão no medalhão, né? Porque ele tem uma inópia mental. Ele fala assim, você é burro, você é um idiota, portanto, para você não vai ser muito esforço. E o medalhão é isso mesmo, né? O étimo, né? A origem desse termo é ou de um retrato, né? O medalhão geralmente é um retrato de alguma figura famosa, uma pintura feita em forma oval, né? Ou então uma medalha mesmo, quer dizer, o cara que é digno de homenagem, mas que não necessariamente a merecia, né? Aí que tá. Esse é o enredo da Teoria do Medalhão. Eu achei curioso, o Machado de Assis ele é muito, muito, muito bom, muito habilidoso. Tem algumas passagens curiosas. A primeira, na minha opinião, é que o conto ele é um texto muito paradoxal, no sentido de que o pai do Janjão está dando várias e várias dicas, ele está realmente traçando a teoria, o modus operandi de como se tornar um medalhão, de como chegar a um ofício, mas no qual esse ofício você não vai mais precisar trabalhar. Então ele está dando as dicas para como você chega num trabalho onde você não vai precisar trabalhar. Isso é genial. E ao fim de tudo isso, o Machado de Assis ele ainda fala, né? O pai falando para o filho, né?
apenas não emprega a ironia. Essa coisa feia que se manifesta no canto dos lábios, né? A ironia não, prefira a chalaça. E é muito engraçado porque todo o conto é super irônico, né? Uma grande ironia. A sociedade, enfim, não da época, né? Não só da época. É muito interessante ver como é um texto super atual, atualíssimo. Parece que ele escreveu semana passada, A Teoria do Medalhão. E com isso a gente tira várias e várias e várias questões que é o objetivo do nosso debate, da nossa conversa aqui. A primeira delas, e aí eu passo a palavra para quem quiser falar, a primeira questão é a seguinte: quem vocês olham hoje em dia e consideram que é ou que são os medalhões? A gente pode apontar o dedo assim e falar, não nominalmente, né, o sujeito fantasma, mas assim, que categoria de ofício vocês enxergam aí? Eu, de bate-pronto, já faço aqui já delatando os colegas de profissão, mas eu acho que os youtubers, os influencers são grandes medalhões aí, né? São pessoas que aparentam muito, né? É sempre aquela coisa, eu preciso parecer muito inteligente, eu preciso ir para a internet, fazer um grande textão, fazer um grande vídeo, um discurso gigantesco. Hoje está muito na moda virar e fazer um discurso e falar fascista, fulano é fascista. E aí você vê a leviandade da questão quando a pessoa é perguntada, né? E o que é o fascismo? Fascismo. Você não sabe? Fascismo é isso. Como é que você não sabe? Né? E então, assim, quem vocês veem que são os medalhões da vida? E eu vejo muito as redes sociais como um aeroporto, né? Uma gaveta, enfim, uma parede para essas molduras, para vários medalhões aí. Então, assim, eu acho que a internet, se a gente começar a olhar, a gente vai ver vários medalhõezinhos aí. Então, quero saber de vocês. Quem são os medalhões? Como o Victor falou, os influencers, né, os youtubers, mas também os políticos, né, os representantes de um grupo, sabe? Eles, com certeza, eu vejo eles como medalhõezinhos, sabe? Medalhões gigantescos, né? Medalhõezão. Pode ser. Talvez o diminutivo foi por causa da minha falta de apreço por esse tipo, sabe? Bom, citando a classe dos políticos, né, como meu amigo disse, eu acho que uma ótima referência seria o livro A Revolução dos Bichos, quando eles falam sobre as leis que são criadas e são escritas nas paredes pelos porcos e nenhum dos animais compreende as leis. Elas são escritas numa linguagem onde ninguém consegue compreender. E isso é o que nós vemos na nossa sociedade. Assim, desde atos a leis, decretos, são escritos numa linguagem onde as pessoas não têm capacidade de entender. Entendeu? Sim. Então, respondendo a pergunta do Victor, eu diria que políticos, eu colocaria nesse grupo, eu colocaria youtubers, ou melhor, formadores de opinião, mas também líderes religiosos contemporâneos. Infelizmente, vemos um grandíssimo movimento onde um discurso muito belo é feito, sabe? Um discurso muito belo é feito, mas você vê as consequências disso que não gera alteração nenhuma na vida das pessoas. Sim. É um medalhão. É algo apenas estético, sabe? E é interessante do medalhão, da figura do medalhão, do objeto, que ele tem apenas algo na fronte, algo na frente dele. Atrás é liso, por dentro ou é vazio ou é do mesmo material. Ou seja, ele só tem algo a apresentar. Ele não tem nem algo por dentro, nem algo por trás. Ele não é completo, não tem um todo, um material, mas é algo apenas apresentável. Eu acho que a classe política é o que mais se destaca no momento, sabe? Sobre isso, mas diria também professores, infelizmente professores em faculdades, foi a experiência que eu tive sobre professor falar de livros que eles não leram, recomendar coisas que eles não estudaram e falar com uma propriedade imensa, e quando você vai ler aquela obra que ele recomendou, você fala: esse cara não leu. Esse cara não leu o que ele falou. Eu concordo com tudo que foi dito, porque de fato os medalhões, eles são muitas vezes os políticos, tá aqui a câmera, né? Você tá ali. São os políticos, são os youtubers, e eu acho que assim, o medalhão, o Machado de Assis, acho que na genialidade dele de como escritor, ele conseguiu fazer uma coisa, pelo menos enquanto eu lia o conto, de não me deixar negar de olhar para mim mesmo, olhar para dentro e falar:
quantas vezes no meu dia a dia, ou no meu desenvolver, na minha caminhada, no meu trabalho, eu não, às vezes, não é que eu me deixo ser o medalhão, mas a tentação de ser o medalhão não recai. Porque você fala assim, cara, como é que eu vou lidar com essa certa situação? Você fala, bom, eu vou fingir que sei, entendeu? E vai. Mas fala, não, se eu não sei, e vamos lá. Então eu acho que o Machado de Assis, assim como um mestre, ele conseguiu transpor essa questão. Ele conseguiu passar o seguinte, ó, a sociedade hoje, na época dele, e como o Vitor falou, é muito atual o conto, tá assim. E para mim o medalhão ele serve como um aviso, como um lembrete, tipo assim, pô, o que eu não posso fazer, ou qual o caminho que eu não devo tomar? Porque é muito claro. Então, tipo, aquele cuidado, né? O medalhão são os políticos, o medalhão são os advogados, de vez em quando. Por favor, né? Os caras vêm aqui só pra falar mal de mim, caraca. O medalhão são os youtubers, os influencers, as blogueirinhas, mas às vezes o medalhão pode ser eu ali na luta do dia a dia e falar assim, não, preciso me policiar. Então eu acho que o Machado de Assis ele consegue trazer isso, que faz um crescimento pessoal. E isso eu acho que é o essencial da literatura, que a gente tem que tirar. Da literatura é o crescimento pessoal. Então eu falo, putz, isso daí. E depois, assim, eu acho que os dois pontos que eu sempre gosto de tirar da literatura, o crescimento pessoal e a observação da realidade. Porque um bom escritor, ele capta a realidade e transpõe ela ou coloca ela de uma maneira única, exclusiva, particular. Mas eu acho que no fim é isso. Então, pra mim, ficou muito marcado isso. Que às vezes, se eu não tomar cuidado, o medalhão serei eu.